Oi, gente, dando continuidade às nossas reflexões, hoje devo falar a vocês sobre a alegria. Pois é, a alegria. Então, contrariando muitos historiadores e muitos registros bíblicos, porque na realidade, todas as vezes que nós pensamos em Deus, que nós pensamos em Jesus Cristo, nós associamos a ideia de uma pessoa triste, de uma pessoa que só servia para consolar, só servia para enxugar lágrimas e que tinha sempre um semblante muito preocupado. Isso porque nós verdadeiramente só recorremos a Jesus Cristo quando estamos nessa situação. Entretanto, muito ao contrário, Jesus foi um homem muito alegre, muito sorridente e muito espirituoso. Jesus Cristo, ele levava consigo uma tranquilidade, uma paz que ele transmitia a todas as pessoas que o buscavam. E era por isso que ele conseguia atrair tanta multidão, porque a serenidade do seu olhar era ímpar. Ele sabia chegar junto do outro. Ele sabia sorrir com o outro. A exemplo disso, por exemplo, nós temos o casamento, as bodas de Canaã, onde foi o primeiro milagre de Jesus Cristo, que ele transformou a água em vinho. Então Jesus sabia aproveitar as coisas boas e as oportunidades que lhe eram oferecidas. Nunca que Jesus perdeu uma oportunidade de fazer um amigo. Nunca que Jesus perdia uma oportunidade de fazer alguém sorrir. Nunca que Jesus perdeu uma oportunidade de transformar uma tristeza em alegria, através de seus milagres, como o centurião, o servo do centurião, como as irmãs de Lázaro, quando perderam Lázaro, quando Lázaro morreu e que elas vão correndo em busca da ajuda de Jesus. Como a mulher da hemorragia que estava entre a multidão sofrida e ali puxou o manto de Jesus e sentiu o poder saindo do manto dele. Então, a alegria é uma coisa, é um sentimento que nós devemos sempre ter no coração, não importando as circunstâncias que estamos vivendo. Porque se nós verificarmos verdadeiramente o significado do dom da alegria, como explica o apóstolo Paulo, nós vamos compreender que podemos ser felizes apesar de. Porque temos uma esperança que alimenta o nosso coração. E aí você poderia me perguntar, alegria? Como? Se eu estou no emaranhado de dívida. Alegria, Angélica? Como se eu acabei de sair de uma prisão? Alegria? Se eu estou com limitações físicas, se eu não posso mais enxergar, se eu não posso mais andar. E aí eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Jesus dá essa receita para a gente. Se disponibilize mais para o outro. Seja um instrumento dessa paz e desse amor que Jesus ensinou e nos ensina até hoje através do seu Santo Espírito. Como? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, semana passada, o nosso grupo, que realiza uma sopa mensal, pois bem, nós fomos lá na cantina do Barreto. Fomos encontrar uma comunidade que teve seus barracos, suas moradias enfrentadas por essa chuva que caiu. Então muitas coisas eles perderam, muitas coisas. Então eles foram se abrigar numa escola. Aí de repente nós pudemos fazer o contato com a coordenadora da escola. E na quarta-feira passada, às 8 horas da noite, nós fomos ao encontro dessa comunidade. Tanta criança, tantos adultos, tantos idosos. E o nosso grupo estava ali com uma sopinha quente, com um cafezinho quente, com um sanduíchezinho de queijo, com uma série de guloseimas para as crianças, como pipoca, como salgadinho, como paçoca. E aí, cada vez que a gente enfrentava
representava aquele rosto sofrido e marcado pela dor. E quando a gente via aquele rosto se aproximar e tomar 2 copos de sopa, como a primeira refeição daquele dia, o nosso coração se encheu de alegria, porque nós estávamos nos sentindo úteis. E aí aquela alegria que entrou no nosso coração nos faz verificar que nós podemos ser felizes com Deus. Saímos renovados espiritualmente, porque podemos não só distribuir o alimento, mas podemos tocar, que podemos cuidadosamente compreender ou tentar compreender a dor do que eles estavam passando. E no momento em que nós estávamos envolvidos com a dor do outro, com certeza, o nosso Deus, que é fiel, estava nos alimentando com a sua alegria, com a sua paz e colocando força nos nossos corações para que possamos verdadeiramente encarar os desafios da vida de outra forma. De outra forma. Os testemunhos não são da comunidade, mas do grupo, porque o aprendizado é para o grupo. Nós é que aprendemos, nós é que precisamos verdadeiramente realizar esse Pentecoste que aconteceu com os apóstolos diariamente, quando o Espírito vivifica em nós e nós podemos, através dele, fazer as ações que vêm do Senhor Deus. Seja leve. As limitações existem, as limitações físicas, emocionais, financeiras, mas ninguém vai poder roubar de você o sorriso que Deus vai colocar no seu coração. Ninguém vai poder interferir na sua decisão de sorrir e de ser alegre. Alegre, o coração não é aquelas gargalhadas que a gente dá. E pode até ser, quem não precisa de uma gargalhada boa? Eu acho que eu também estou precisando. Mas estar tranquilo, estar alegre, sabendo que tem forças e para arregaçar as mangas e continuar com o dia a dia. Muitos precisam de nós. Não tenha dúvida, não se desanime, fique alegre, porque Jesus é o maior exemplo da alegria. Daí porque o apóstolo Paulo ressalta o dom do Espírito da alegria entre nós e como é importante. Imagina se Jesus ia conseguir atrair aquela multidão se ele começasse a chorar ali e só sentir sofrimento pelos outros. Não, não. Ele aposta na gente. Ele tem alegria de apostar em cada um de nós. Vamos tentar ser felizes. Até a próxima.